Olá pessoal, nós vamos hoje aprender a trabalhar com outra biblioteca do Python chamada Pandas. A Pandas é muito útil quando você quer ler grandes quantidades de dados e manipular esses dados, fazer análises, pesquisas, gerar gráficos. Ela é uma ferramenta fantástica, muito usada pelo pessoal de análise de dados, ciência de dados, e vale a pena realmente conhecer. A gente pode trabalhar com arquivos texto, com arquivos CSV, que são arquivos separados, né, quando os campos são separados por vírgula, com arquivos no formato do Excel e uma série de outros formatos de arquivos dentro dele. Nesse exemplo que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai utilizar os dados do Enem de 2019, toda a lista de inscritos do Enem, todas as informações socioeconômicas deles, inclusive os gabaritos das questões estão todos disponíveis aqui. E a partir daqui eu vou, claro, mostrar um conjunto reduzido de coisas que a gente consegue fazer, mas vocês podem pesquisar depois à vontade, cruzar dados e achar uma série de informações relevantes, a partir daí gerar gráficos, é um negócio muito poderoso. Interessante que usando o Google Colab você consegue fazer essas pesquisas sem precisar ter um conjunto grande de bibliotecas instalado na máquina, que seria necessário normalmente. No nosso exemplo, além de ter todas essas bibliotecas dentro da plataforma online, nós vamos ter também o arquivo. Vocês não precisam nem baixar o arquivo, porque o arquivo também vai ser acessado diretamente do GitHub. Então é um negócio bem poderoso e muito útil. Eu sei que muitos de vocês já devem até já ter ouvido falar, ou até já terem utilizado o Pandas, mas quem nunca utilizou, fica aí já então a dica, ok? Eu quero mostrar primeiro como é que é esse arquivo. Ele está disponível aqui, ó, é um CSV, está disponível no GitHub, e é um arquivão texto, certo? Começo, aqui é meio bagunçado de ver, né? Eu vou mostrar depois em formatos um pouco melhor, mas ele tem um cabeçalho com os nomes dos campos, depois ele vai ter então uma linha para cada registro, vamos dizer assim, uma linha para cada inscrito, e separado por vírgulas cada um dos campos que vai ter. Se a gente abrir aqui numa planilha de cálculo, estou abrindo aqui no LibreOffice, poderia ser no Google Calc ou no Excel, você vai ver nesse formato aqui, né? Ele importa e joga nesse formatinho, onde cada coluna é, um campo, né? Então, número de inscrição, ano, o nome do município que o cara mora, o estado onde ele mora, a idade, sexo, estado civil e assim por diante. Ok? Uma série de informações, são várias e várias e várias colunas aqui, ok? E está nesse formato aqui para a gente visualizar no Excel. Se você abrir ele no VS Code, vai aparecer assim, ó. É um arquivo texto normal, ok? Pode ser editado à vontade, pode ser mexido como você quiser. Se quiser vir aqui modificar, né, você consegue mudar à vontade. Opa, você pode mudar à vontade aqui, tá? Sem nenhum problema. Por exemplo, é um arquivo texto normal, ok? E aqui dentro da nossa plataforma, a gente vai ler como esse arquivo. Então, olha só, nesse começo aqui, ó, a gente faz esse processo todo. Percebam, eu importo o módulo pandas, nesse caso eu estou dando um apelido para ele PD, que vai ser usado aqui embaixo depois, e eu digo que eu tenho um caminho aqui, uma fonte onde está o arquivo, que é esse caminho aqui do arquivo CSV lá no GitHub. E daí eu digo assim, ó, PD, né, que é o módulo pandas, ponto read CSV, leia um arquivo CSV, e dou o caminho desse arquivo, que é essa fonte aqui. E atribuo essa leitura para um objeto chamado dados. A partir daí, tudo que referencia dados se refere a esses dados que foram importados aqui, lidos e já disponibilizados para a gente. Esse comando head vai mostrar as 5 primeiras linhas do arquivo. Quando eu carrego aqui, ó, a gente vai poder ver o cabeçalho, que é aquele mesmo que a gente viu lá no Excel e no VS Code, né? E aqui as 5 primeiras linhas dos dados, né? Então, se eu puxar para o lado aqui, a gente vai ver todas as colunas, está tudo aqui, ok? Ele traz um formato bonitinho aí, né? Dá uma facilitada para a gente visualizar. Ele está dizendo o seguinte, ó, tem 5 colunas aqui, porque foi o que ele mostrou, 5 linhas e 136 colunas, que é o número de colunas total desse arquivo. Se eu quiser saber quantas linhas tem, eu posso usar esse comando aqui, ó, dados.shape. E ele vai dizer para mim o seguinte, eu tenho 127.380 registros, são linhas nesse documento, com 136 colunas.
Se eu quiser saber os nomes das colunas, eu posso clicar aqui, ó, e visualizar só os nomes das colunas. Ele traz para mim aqui. Isso pode ser útil para a gente fazer as pesquisas, saber que campos eu tenho disponíveis para poder depois, então, manipular, brincar aí com esses dados, ok? Vocês vão perceber que em algum momento aqui vai aparecer exercício e vai estar em branco, certo? Então, aqui é o que vocês vão ter que fazer e entregar. Vocês vão pegar esse arquivo e vão fazer uma cópia para vocês e vocês podem depois compartilhar comigo ou mandar, né, fazer o upload lá na área de exercícios para eu poder corrigir o exercício de vocês. Tá? Eu fui colocando no meio porque facilita a vida de vocês, vocês já vão seguindo aqui, fazendo a aula e já vão respondendo, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, mostra os dados de uma coluna específica. Eu quero ver os dados da unidade da federação residência, quer dizer, que estado a pessoa reside. Ele vai mostrar para cada campo, desde da linha 0 até a linha 127.339. Ele não mostrou todos, obviamente, né, porque é muita coisa. Ele mostrou aqui quantos são, ó, e ele está dizendo aqui, ó, o estado de cada um deles. Só para a gente ter uma ideia de como é possível fazer isso, né? Se eu quiser mostrar mais do que um, eu uso aqui, ó, uma lista dentro da lista, né? Então, uma lista com os nomes dos campos que eu quero. Esse nome são esses nomes que estão aqui. Por isso que eu falei que a gente precisaria, né, saber quais são os nomes, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, executar essa linha, ele vai trazer agora dois campos: a unidade da federação e o município. Claro que aqui ainda está muito longo, né? Muito grande, fica um pouco difícil da gente visualizar, né? Então a gente vai começar agora a fazer alguns filtros. Aqui como exercício eu peço que vocês mostrem as informações de idade e sexo, né? Então aqui em cima eu estou mostrando unidade da federação e município de residência. Aqui eu peço informações de idade e sexo, vocês vão preencher aqui, vão clicar, vão ver se funciona. No final antes de enviar, você vai limpar todas as saídas para que fique tudo limpinho, fica mais fácil de eu visualizar. Eu posso rodar então e ver o resultado de vocês, tá? Agora aqui eu estou usando o comando unique. Eu quero os valores únicos. Eu quero saber assim, ó, que estados aparecem, né? Sem repetição. Se o estado aparece 100 vezes ou 1000 vezes, eu quero que apareça o nome uma única vez. Como numa sala de aula, eu quero saber para quantos times diferentes os alunos torcem. Então, embora tenha 40 alunos na turma, deve ter, sei lá, 5, 6, 7, 10 times que as pessoas torcem. Então, é essa informação que eu quero. Então, fazendo isso aqui agora, ó, eu vou ter o resultado que são os estados, né, que os alunos moram, que os alunos registraram como residente, né? E aí, como exemplo, também eu quero saber o seguinte: quais são os valores de idades que eu tenho, né, como exercício aqui, ó, valores únicos de idade, quer dizer, de que faixa de idade eu tenho alunos inscritos? Essa é a pergunta que eu faço, tá? E aqui embaixo, ó, eu estou usando, né, aqui eu peguei um array, lembra? Se eu tenho um array, eu posso saber quantos elementos tem aqui. Então, tem 3, 6, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. É isso ou eu contei errado? Acho que é isso. Tá? E aí eu vou executar aqui, ó, o mesmo comando lá de cima e eu quero o resultado, eu quero o length, o comprimento desse array. Quantos elementos tem? Contei errado, tem 27. Então, tá aqui, ó, são 27 estados diferentes. Eu não me lembro quantos estados tem na federação, acho que é mais ou menos isso, né? Não sei se algum não está representado, né? Se o Acre estiver aqui, então deve estar todos, né? Enfim. E aqui eu estou perguntando agora, quantas cidades diferentes são representadas? Nós temos cerca de 5.500 cidades no Brasil. Quantas tiveram inscritos no Enem? Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui, né? Vocês vão responder depois fazendo esse exercício, ok? O que mais eu posso fazer? Quantos inscritos de cada estado eu tenho? Eu quero agora totalizado por estado. Olha como é fácil fazer isso, ó. Quando eu executo esse comando, ele vai pegar todos os estados que eu tenho lá dentro e vai fazer uma rotina que vai ler e vai totalizar por estado. Vejam, e como é rápido para ele fazer isso, ó. Então, vejam, você pode ir brincando, experimentando coisas com os dados e tendo resultado na hora. Para quem é um cientista e está querendo cruzar informações, isso é muito importante. Vejam, mesmo um usuário pouco experiente com programação, vamos dizer assim, consegue rapidamente
utilizar uma ferramenta como essa online, sem sujar as mãos, vamos dizer assim, né? Sem ter que instalar um monte de coisa na máquina, baixar um monte de coisa, ele está disponível aqui na hora para quem quiser. Mas o que ele fez aqui? Ele trouxe então, ó, ordenado, inclusive, né, pelo estado que tem mais pessoas até o estado que tem menos pessoas. Então, por exemplo, ó, São Paulo tem 20 mil, Minas Gerais tem 13 mil, Bahia tem 10 mil, e aí Rio de Janeiro 8 mil, e ele vai descendo então e mostrando todos eles. Ok? E como exercício, quantos inscritos por idade nós temos? Eu quero saber essa distribuição. Aqui depois a gente pode fazer, poder até fazer um gráfico de pizza, né? Mostrando isso aqui em fatias, representando as partes todas. Também é possível fazer isso. Tá bom? Quantos inscritos de caridade a gente tem? Agora eu começo a brincar com gráficos aqui, então. Ó. Aqui a gente vai ter um gráfico por idade. Ó. Então, eu quero saber assim, ó, dessa idade vai ser um gráfico de histograma. O que é um histograma? É um gráfico de barras. Então, olha só, gráfico por idade. Então, tá aqui, ó, as idades todas representadas. E ele fez mais ou menos um gráfico de distribuição, né? O maior no meio, depois para os lados ele foi colocando os outros valores aí. Ó. Então, tá aqui o gráfico de idade. Okay? Eu pergunto, né, peço para montar um gráfico para mim por unidade da federação. Então, um histograma por estado. Tá? Aí, eu estou usando agora um outro comando aqui, ó, que é o query. O query eu vou fazer uma pesquisa, fazer uma consulta. Então, eu estou usando o campo treineiro. Eu estou querendo saber se ele é se ele é true. Então, eu quero saber os alunos que fizeram o Enem, mas que eles não poderiam ter feito, só fizeram para treinar. Então, está aqui. Né? Quem são esses alunos? Ele está aqui, ó, todos, ó, o 0, 4, 12, 14, 16. Ele trouxe para mim, trouxe todas as informações, todos os campos, né? E ele retornou 15.400 linhas. Então, dos 127 mil, 15 mil são treineiros. Mais ou menos aí uns 10, 12%, né? São 127 mil. Ok? E aí, eu estou perguntando agora aqui, ó, né? Aproveitando aqui, quantos são os alunos de Araquari, né? Vamos ver aqui quantas pessoas de Araquari ele tem inscritos. Ó. Ele está trazendo aqui, ó, os alunos de Araquari. Então, no final, eu tenho 10. Foram 10 alunos, só 10 alunos fizeram Enem em 2019 de Araquari. Tá vendo? Então, tá aqui, ó. Esses são os alunos de Araquari. Ok? Agora, eu estou fazendo o seguinte, uma pesquisa. Eu quero saber quais são os alunos que têm idade de 13 anos e eu não vou mostrar todas as informações. Eu quero mostrar apenas a idade e o estado em que ele mora. Então, aqui ó, eu tinha mostrado todos os campos. Aqui embaixo eu limito quais são os campos que ele vai mostrar. Então, se eu não quiser, né, porque às vezes é muita coisa, né? Interessa, sei lá, o nome da pessoa e alguma outra informação. Então, tá aqui, ó. Apenas as colunas que me interessam. Ok? Então, com 13 anos, são esses os alunos. E agora aqui, ó, eu quero os alunos com 14 anos ou menos, né? Organizados por estado. Olha que interessante. Então, ó, eu usei o count, estou juntando agora aqui, ó, aquele count que totaliza, que a gente usou lá em cima. A gente viu o estado aqui, né? Agora eu estou usando ele como uma pesquisa junto. Eu estou dizendo assim, ó, quais são os alunos com menos de 14 anos, e eu quero mostrar só o estado, né? Então eu quero contar por estado. Então, olha só, tá aqui o estado, e aí ele faz uma nova listagem aqui para a gente, ok? E agora eu vou juntar aquela informação, ó, e vou fazer um gráfico de pizza em cima disso aqui. Está evoluindo aqui, né? Melhorando aí, ó, a nossa informação. Uma informação gráfica é sempre mais interessante do que apenas uma tabela, né? Então, imagina você está fazendo um trabalho lá, precisa montar uma tabela, você já pode fazer aqui, pode dar um print screen aqui e já tem esse gráfico disponível lá no teu trabalho. É facinho. Então, olha só. Tá aqui o gráfico, então, de pizza, né?
E aí você pode ir experimentando outras coisas depois, se você quiser, né? E aí, claro, lendo a documentação, você vai poder ver como é que você faz para botar uma legenda. Ah, eu não quero todos, eu quero os 10 primeiros. E você pode começar, então, a brincar com essas informações, ok? Aqui, ó, a mesma informação, só que um gráfico de barra, um histograma. Tá aí, ó. Mesma informação, só que um gráfico de barra, certo? E eu peço para vocês então fazerem como exercício um gráfico de pizza por idade, né? A distribuição por idade de todos os alunos inscritos no Enem. Isso é só para a gente pegar o jeito de como usa. Se você quiser ver mais informações, eu passo algumas referências de sites aqui. Se alguém conhecer algum outro site legal, né, que fale do Panda, se quiser mandar aí, a gente pode colocar aqui também como referência, tá? É mais uma introdução, ok? Para que vocês possam aprender a usar essa biblioteca e a partir daí, então, se interessar em poder fazer coisas mais profundas, ok? Então, façam um exercício, entreguem e boa aula para vocês. Um abraço.